Olá, sejam bem-vindos ao mais bate-papo para casais aqui no nosso canal Noemi Campalesso. E hoje eu fico curiosa, eu trago minhas curiosidades, minhas dores para Noemi, para ela, destrinchar. Mas hoje eu decidi saber como é que foi o casamento da Noemi Campalesso e por que ela escolheu casar, ou se ela não escolheu. Foi assim, amor à primeira vista, ou foi, eu cansei de ficar solteira, acho que eu vou encontrar alguém, aí eu vou casar, tá? Pode ver você. Noemi, como é que foi esse processo do casamento pra você? Eu fiz a formação, eu comecei quando era solteira, daí a gente casou, aí eu tive a Vitória, minha filha, e eles continuaram indo comigo nessa formação. Então a formação ela foi longa, né? E então eu tive todo esse processo de decidir pelo casamento, de casar e de ter filhos, eu tive com ele junto em um longo tempo. Então casei, tive filho e fazendo a formação, né? Fazendo outras formações que tinha lá nesse instituto. É o famoso mulher correta, né? Porque ser mãe, casamento e dar conta de uma formação. Mas não é bem assim, né? Na verdade eu tinha muita rede de apoio, claro, né? Eu tinha minha mãe, minhas irmãs, né? Meu marido, né? Minha Sim. sogra. Tinha toda essa gente para dar esse apoio. Então, não, acho que sozinha, assim, eu não daria conta de tudo isso. Não tem tempo, não bate a agenda, né? De organizar, estudar. Sim, e não dá mesmo, né? Não dá, eu acho que não dá. Eu acho que a gente precisa contar com rede de apoio. As pessoas precisam se ajudar para que as coisas aconteçam. Então, as pessoas precisam se ajudar. Eu precisei, eu tive muita rede de apoio, muita ajuda, né? Eu acho que eu ainda tenho muita ajuda, né? Ainda quando eu preciso, ainda tenho muita ajuda na minha família, né? Nós somos em muitos, né? Nós somos em 10, né? Quem imagina uma família com 10 irmãos, né? Nós somos em 10, então quando tem um problema a gente acaba aí se ajudando, né? E os sobrinhos, né? E os irmãos, aí a gente acaba se ajudando. E depois que vocês casaram, como é que foi estabelecido? Aí você já tinha um olhar terapêutico, né? Você já tinha toda essa visão sistêmica do que o marido traz para a relação, da questão da família. E aí, como é que você e o César se posicionaram nos papéis de marido e mulher? Foi uma coisa muito conversada, o casamento é assim, ou não, você deixou, falou, não, eu vou viver esse casamento como assim, e se precisar de terapia, a gente faz terapia. Como é que foi? Então, bom, primeiro que eu acho que eu tive sorte de ter tido uma sogra que cuidou dos filhos dela, porque ela queria ter meninas e ela só teve meninos. Então ela ensinou muitas coisas para eles. Então, assim, inclusive cuidar da casa, né? O César faz muita coisa em casa, assim, cozinha também, faz compra no mercado. Então, ele sempre foi essa pessoa próxima e parceiro. Quando a Vitória nasceu, ele foi aquela pessoa que ficou comigo, que ajudou. Tanto é que quando ela começou a usar mamadeira, né? Porque eu não tinha leite suficiente, sempre era ele que lavava e fazia. Então, ele sempre esteve ali, ele sempre esteve comigo para que a gente pudesse construir esse casamento. Então, ele sempre foi muito parceiro, mas eu acho que isso tem a ver com a mãe que ele teve. Porque era uma mãe que criou esses meninos ajudando ela também, né? Fazendo as coisas de casa, dando tarefa para eles. Então, eu acho que isso foi a sorte aí, né? Agora, a gente nunca teve conflito? Sim, tivemos vários. E temos ainda hoje. Temos conflito, decidimos, conversamos. Se você falar assim, você já pensou em separar? Algumas vezes, sim. Porque diante dessa caminhada, surgiram muitos problemas. E diante disso, às vezes eu pensei, nossa, mas se eu saísse desse casamento, eu iria continuar a minha caminhada, né? Mas a gente hoje a gente caminha muito junto, entende, temos vários problemas para resolver e a gente tenta aí se ajudar. Somos bem diferentes. Eu acho que ele trouxe para mim, para minha vida, ele trouxe uma coisa mais leve. Ele trouxe assim, essa coisa a gente pode viver. Eu tinha uma coisa muito do compromisso, muito da coisa que tem que ser feito, muito da coisa do profissional, de fazer, de construir. E ele tem muito esse olhar da festa, da diversão, né? Que era uma coisa que eu não carregava tanto. Ai, nossa, o equilíbrio então foi ali, o yin e yang. Interessante, é que nem os opostos se atraem ou não. O que você acha? Olha, eu acho que algumas coisas que o outro tem que a gente
que vem mexer com a gente, assim, né? Que vem aquela coisa, eu posso fazer isso? Eu digo, não, eu não posso. E outra pessoa, sim, você pode. Então, essa coisa eu acho que faz você querer viver isso, né? A pessoa mostrar pra você que além daquilo que tu pensa, porque eu também pensava uma vida muito mais dura, né? Eu tenho esse jeito mais sério, assim, da vida. Eu não sou uma pessoa que sou tão, como fala, tão fofinha, assim, né? Eu sou tão fofinha, eu sou uma pessoa mais concreta, mais séria, né? Mais a coisa do buscar, do entender, do ler, do construir, assim. E eu acho que o César me trouxe aquela coisa, não, vamos viver isso, vamos ver o que dá isso. Tanto é que a gente muitas vezes saía em viagem, a gente saía sem rumo, assim, né? Quer dizer, com um rumo, mas sem... Hoje ainda a gente faz isso, né? Não, sem reservar hotéis, né? E andando, e onde chegava, ia acontecendo. E eu já olho pra você e imaginava que não, a mãe meio festeira. Sei lá, ela deve ter rolado muito, isso daí. Deve ter festado muito. Eu acho que na faculdade, sim, eu me permiti também viver várias coisas na faculdade, como todo mundo. Eu acho que devia viver uma faculdade onde eu não namorei na faculdade. Eu tive relacionamentos, mas eu não namorei, não tive namorados na faculdade, né? Tanto é que, assim, várias amigas namoraram na faculdade e se casaram. Eu não, eu vivi, eu ficava tentando ver o que eu ia fazer. E esse caminho aí que a gente fez foi para trazer um olhar do meu jeito. Então, vivi as coisas que eu queria viver. Eu gostava muito de viajar. Eu viajava muito, né? Eu viajei muito no Brasil de carona. Muita viagem de carona, assim. Claro que na época eu acho que era menos perigoso, sei lá. A gente viajou muito de carona com amigas, com amigos, né? Então a gente bolava as férias, a gente ia. Então eu gostava de ver lugares diferentes, de ver culturas diferentes, de entender como cada pessoa vivia naqueles lugares, né? Então eu vivi muito essa coisa da faculdade mesmo, assim, tinha um congresso lá, juntava um grupo e ia embora. Tinha um curso, juntava um grupo e ia. Então, eu fiz muitos cursos durante a faculdade. Tanto é que quando eu saí da faculdade, eu contei ali, eu tinha 50 e poucos certificados, né? Do tempo que eu tinha feito congressos, cursos, essas coisas. Então, eu fiz muito isso, eu aproveitei muito a faculdade. Porque também era uma faculdade que incentivava, né? Eu incentivava muito a gente a fazer extensão, a viajar, a cuidar, né? Então, na verdade, eu acho que esse também é meu outro casamento, meu casamento com a minha profissão. Hoje, assim, com o teu olhar da tua experiência, porque conta muito. Se você fala, poxa, foi legal pra mim, eu me experimentei muito, eu vivi muito quem eu sou, eu sabia exatamente quem eu era quando entrei no casamento, e ao mesmo tempo existem pessoas que elas casam e elas daí saem do casamento e elas precisam passar por esse momento pra se descobrir. Eu ouvi uma mulher falando sobre isso hoje, né? Se você como terapeuta, pudesse aconselhar homens e mulheres, você aconselharia, espera, se prepara, se desenvolve e aí pensa e aí conscientemente se prepara para entrar no relacionamento, ou deixa fluir e vai se trabalhando, se desenvolvendo junto? Eu acho que, assim, conselho se fosse bom. Não, Noemi não vem com essa. Nós queremos conselhos, nós queremos. Então, mas eu vejo que cada pessoa tem o seu jeito. Eu tinha essa ânsia de vida, de viver, de viajar, de conhecer outras culturas, né? Mas tem gente que não se interessa por isso. Tem pessoas que querem o casamento pelo casamento, entende? Tem gente que segue esse padrão e quer esse padrão. Isso não significa que seja melhor ou pior. Mas eu acho que se você faz tudo aquilo que você pensa em fazer antes de ir para um relacionamento, você não carrega aquela coisa, e se eu tivesse? E se eu tivesse feito isso, né? Então, você vai ficar com aquela coisa, seria melhor se eu tivesse lá naquele lugar, né? Eu, quando decidi não ficar na Itália, eu descobri que eu não queria viver lá, que eu era descendente de italiano, mas que eu sou brasileira, então eu queria voltar a viver no Brasil, né? Então, essa coisa de experimentar, mas se eu não tivesse feito, por exemplo, se eu não tivesse ido a segunda vez, eu precisei ir a segunda vez, porque eu precisei ir lá e ver umas coisas que eu precisava ainda entender daquele mundo que estava lá
e do que eu achava que eu queria. Então, esse é o meu jeito. Então, não tem, assim, um jeito que vai dar certo, né? Até porque tem terapia de casal, né? Se os casais começam um relacionamento de um jeito ou de outro, ainda eles podem rever, ressignificar, né? O que eu penso é mais nesse... esse entendimento de saber quem eu sou, porque você tá num relacionamento e aí você descobre que você é uma outra pessoa, porque tudo bem você lidar com problemas dos outros, você vai levar pra terapia, mas aí quando você descobre que você não é nada daquilo que você achava que você era, de repente você fala, não gente, eu realmente achava que eu gostava de samba, mas eu gosto de valsa. E aí, de que forma que isso interfere no meu relacionamento? Às vezes o cara é um sambista, entendeu? Então, na verdade, tô sendo bem pejorativa aqui, mas esse se descobrir seria interessante que acontecesse um pouco antes de entrar no relacionamento. Mas você pode se descobrir com alguém, né? Porque existem pessoas que casam com o primeiro relacionamento e não tem problema. Aquelas pessoas, às vezes, eles são companheiros, eles se encontram, e eu acho que também é uma coisa legal. Porque às vezes as pessoas se encontram, se identificam e fazem toda essa trilha, essa caminhada juntos. E vão se descobrindo, né? Porque o jovem, ele precisa também se descobrir como pessoa e se descobrir como pessoa de relação. Então não tem um modelo que dá certo. Entendi. Tem um modelo que precisa ser, às vezes, ressignificado de cada tempo. De cada tempo a gente precisa ressignificar o casamento, né? Porque ele não vai ser bom sempre. E mesmo ressignificando, a gente vai evoluindo. Então, vem uma coisa nova, a gente precisa estar disposto a olhar para esse casamento e ressignificar. Por isso que tem terapia de casais. E por isso, vocês que gostaram, deixa o like e o comentário. Esteja conosco aqui no próximo sábado com novos temas.